E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, né, mais uma vez aí, o Terapia pela Palavra. Quem está assistindo pela primeira vez o vídeo do Terapia pela Palavra, eu vou explicar rapidamente que Terapia pela Palavra ela é a união e não a mistura. Se você quer compreender um pouco melhor, assiste o vídeo anterior. É a união e não a mistura da psicologia com a Bíblia. A gente vai trazer elementos desses dois pilares para compreender um pouco as questões existenciais. Então, hoje nós vamos falar sobre depressão. E o caso bíblico que eu vou trazer para a gente refletir sobre ele e trazer para os nossos dias atuais é o caso de Elias. Você vai achar a referência dele em 1 Reis, de 1 a 18, versículos de 1 a 18 do capítulo 19 de 1 Reis. Só para vocês entenderem um pouco o contexto, vou dar uma dica. Se quiserem, dá um pause no vídeo, leia o texto, porque se a gente ficar lendo o texto daqui vai demandar muito tempo. Então dê um pause no vídeo e depois volte para a gente entender um pouco melhor. Mas o contexto é que Elias estava fugindo de Jezabel, porque Jezabel estava querendo matar ele e ele se escondeu numa caverna. E ali ele entrou num estado depressivo, chegando a pedir até a morte a Deus. A depressão ela pode chegar até esse ponto, a pessoa desejar a morte. Então vamos, em cima desse caso, vamos trabalhar alguns conceitos da depressão, como a pessoa entra, quais são os sintomas e como ela pode sair. Vamos começar. A depressão ela tem 3 causas básicas. A primeira, orgânica, onde a gente vai ter distúrbios hormonais, insônia, estresse e também uma alimentação inadequada. Tem um vídeo que eu assisti que chama Quem Somos Nós, lá fala um pouco sobre física quântica, e a alimentação é colocada nesse vídeo como dependendo da alimentação ruim, muito açúcar, muito carboidrato pobre, faz poluir, né, as células para receber os nutrientes das frutas, dos legumes. Se você não come muito, isso pode gerar uma contaminação da sua célula que faz gerar, sim, doenças psicossomáticas e também doenças de ordem subjetiva, como a depressão. Então, a alimentação inadequada, sim, pode levar. Pode levar, não necessariamente. Outra causa que pode vir é de algo inusitado, né? Traumas. Uma morte que você não estava esperando, ou mesmo uma doença de um ente querido muito prolongada. Isso faz gerar também depressão. Pode levar a depressão, sim. E outro são situações emocionais variadas. Como, por exemplo, aqui, baixa autoestima, medo, ansiedade, sentimento de culpa. Ou seja, esses sentimentos eles agravam ou fazem surgir, sim, também a depressão. É importante dizer que a depressão, ela, para ser entendida como depressão, precisa de um diagnóstico, né? Um profissional que ele vai fazer é compreender esses sintomas em determinado tempo. Então, você tem uma tristeza porque algum ente querido morreu e elaborando esse luto 2, 3 semanas para baixo, triste, 1 mês, é natural. Uma coisa é você prolongar isso por anos. Eu conheço uma pessoa que a morte de um ente querido, até hoje ela sente isso há 40 anos. Então, é um caso a se tratar. A depressão ela apresenta diversos quadros, né? Pode ser uma pessoa que fica dentro de um quarto trancado, ou mesmo uma pessoa que faz da vida normal ali, trabalha, sai com amigos e tudo, mas ela parece que ela faz um piloto automático. Ela não tem uma ligação afetiva com as coisas. Isso também está relacionado à depressão. Não é só uma pessoa lá trancada dentro do quarto, não. Qualquer pessoa, classe social, raça, enfim, está sujeito a ter depressão. Uma coisa que acontece no meio evangélico, e isso é importante frisar, é que sempre relaciona a depressão
com falta de fé. E isso é antibíblico. A gente relacionar uma depressão à falta de fé, isso é um pecado fazer isso com uma pessoa que sente a depressão. A gente está vendo aqui, né? Existem outros casos, mas o caso de Elias, por exemplo, ele ficou lá trancado dentro da caverna, não querendo comer, o sono todo desregulado. Ou seja, se um caso na Bíblia relata alguém que vivenciou isso, como é que nós, no tempo de hoje, sentir depressão é falta de fé? E olha que Elias conversava diretamente com Deus. Então, vocês evangélicos aí, ou mesmo até de outras religiões, não caiam nessa. E quem faz isso é um alerta, porque isso aumenta o sentimento de culpa da pessoa. E como a gente viu anteriormente, o sentimento de culpa faz a pessoa entrar mais ainda em depressão. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Um caso legal aqui, só para citar um pouco a Bíblia, Salmos 143, versículo 3 e 4, diz o seguinte, o que Davi escreveu. Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Olha o 5. Por isso, dentro de mim esmorece o meu espírito, e o coração se vê turbado. Ou seja, esmorece, fica triste, fica para baixo, e o coração turbado, ou seja, agitado, o coração na taquicardia, um sentimento de afobação. Então, isso mostra que desde muito tempo esses sintomas aparecem, não é só para nós. Tem um vídeo que eu vou deixar na descrição que fala sobre empatia, como que a gente poderia lidar melhor com uma pessoa que tem depressão. A depressão ela apresenta sentimentos paradoxais. Elias fugiu de Jezabel para não morrer, porque ela estava querendo matar ele. E num dos versículos, se você olhar aí, ele pede para Deus matar ele. Ou seja, ele foge da morte e depois pede a morte. Ou seja, apresenta-se na depressão sintomas paradoxais. Os sintomas são perda de apetite ou um ganho excessivo de apetite, o sono, ou a pessoa dorme demais ou ela perde muito o sono, ele fica todo desregulado. A pessoa se sente solitária, sente falta de ânimo para seguir a vida. Então, apresenta esses sintomas em evidência na pessoa com depressão. Como é que a gente sai disso? Primeiro, a gente tem que buscar uma satisfação física. Ou seja, faça uma caminhada, ande aí uns 30 minutos por dia, dê uma volta, saia, vai para uma praça, assim como Deus pediu para que o Elias andasse, fizesse alguma coisa, deu pão para ele comer, deu água para ele beber. Ou seja, uma satisfação física primeiro, porque com fome, com sede, não dá para poder arrumar outras coisas. A outra é uma satisfação ambiental. Deus pediu para Elias ir lá para o Monte Horebe. Ou seja, muda o ar, né? Vai para a casa de um familiar, tenta fazer um passeio, vai num museu, busca uma satisfação ambiental, é importante. Satisfação espiritual também é importante. Vá ao culto, vá à missa, vá no centro espírita, aquilo que você se sentir melhor, mas uma satisfação espiritual é muito importante. Satisfação ocupacional, ou seja, Deus lá para Elias deu tarefa para ele fazer, né? Vai lá para Damasco e unge Azael, rei sobre a Síria. Ou seja, começou a dar trabalho para ele. Ou seja, comece também a achar atividades. Tente fazer um artesanato, alguma coisa nesse sentido. Ajude algum irmão com um sobrinho, alguma coisa. Arrume uma tarefa, é importante. Satisfação emocional, ou seja,
sentir feliz, tranquilo, alegre sobre as situações da vida. Busque relações com amigos que estavam perdidas. Amplie um pouco a sua rede de relações para buscar essa satisfação emocional. Para a gente concluir, qual que é a sua caverna? Porque Elias ficou preso numa caverna. Qual que é a sua? Você fica preso em jogos eletrônicos, novelas, séries do Netflix? Às vezes você compra excessivamente aquilo que você não tem necessidade? Pornografia? Ou seja, isso tudo representa para a gente como uma caverna que nos faz manter no lugar que estamos. Então é preciso refletir sobre isso para que a gente saia dessa caverna. Se está difícil para você, procure uma ajuda profissional. E o profissional ele vai te auxiliar a sair dessa depressão. Bom, é isso que eu tinha para dizer sobre depressão. Espero que tenham gostado. E no próximo vídeo nós vamos falar um pouco sobre a ansiedade, que é uma das coisas que faz aumentar ou também iniciar a depressão. Então, até o próximo vídeo. Um abraço e boa semana.